Olá pessoal, vamos dar início a mais um módulo do nosso curso completo de matemática. Nesse módulo nós vamos estudar os sistemas lineares. Então vamos iniciar esse módulo conhecendo o conceito de equação linear. Então toda equação da forma A1x1, A2x2 mais ANxn igual a B é denominada de equação linear, em que A1, A2 e AN são os coeficientes. Então, eu tenho aqui ó, o A1, o A2 e o AN são os coeficientes. E os valores x1, x2 e xn são chamados de incógnitas. Então, IB, no caso, é o termo independente. Então, aqui nós temos alguns exemplos. Eu tenho 2x1 mais 3x2 mais x3 igual a 5. Isso aqui é uma equação linear de três incógnitas. Então, eu tenho o 2, o 3 e o 1, nós chamamos de coeficientes. O x1, x2 e x3 nós chamamos de incógnita e 5 é o termo independente. Aqui eu tenho x mais y menos z mais t igual a menos 1. É uma equação linear, né, de quatro incógnitas. O 1 e o menos 1 são chamados de coeficientes, o x, o y, o z e o t nós chamamos de incógnita e o menos 1 é o termo independente. Então, algumas observações. Então, primeira, quando o termo independente b for igual a zero, a equação linear denomina-se equação linear homogênea, tá? Então, quando você tiver que o termo b aqui, ó, observa que o termo aqui ó, é menos 1 e aqui, por exemplo, é 5. Então, se fosse igual a zero, nós íamos dizer que essa era uma equação linear homogênea. Uma equação linear, ela não apresenta os termos na forma x ao quadrado ou ainda x1 vezes x2, x vezes y, enfim. Não apresenta esse tipo de situação. Isto é, cada termo da equação tem uma única incógnita, cujo expoente é sempre 1. As equações 3x ao quadrado mais 2x2 igual a menos 3, 4x vezes y igual raiz de 2, elas não são lineares. Para elas ser uma equação linear, cada termo da equação só pode ter uma incógnita e todas as incógnitas elas só pode ter o expoente igual a 1, sempre igual a 1. A solução de uma equação linear, a n incógnitas, é a sequência dos números reais, ou a ênupla α1, α2 e αn, que colocamos respectivamente no lugar de x1, no lugar de x2 e no lugar de xn, e torna verdadeira a igualdade dada. Então, por exemplo, qual é a solução aqui? A solução, se eu trocar o valor de x1, o valor de x2 e o valor de x3, trocar pelos respectivos valores reais, então tem que tornar essa igualdade verdadeira. Okay? Essa é a solução da equação. Uma solução evidente da equação linear homogênea, o que é a equação linear homogênea? Como o termo dependente é igual a zero, é a dupla 0 e 0, nesse caso aqui, né? Então, aqui seria que o x1, o x2 e o x3, se fosse igual a zero. Essa é a chamada solução solução evidente, ou também chamada de solução trivial, beleza? Vamos fazer um exemplo para a gente praticar um pouquinho disso aqui.